Olá, povo de Deus, graça e paz. Nós estamos aqui para retomar a live. Nós tivemos um contratempo e por isso tivemos que encerrar. Agora nós vamos tentar retomar com o pastor Newton para que ele possa continuar de onde ele parou ou reiniciar a ministração que ele estava nos trazendo com o título, deixa eu ver aqui, as responsabilidades de um vocacionado. Acredito que seja isso. Vamos lá. Glória a Deus. Bem seja. Graça e paz, irmãos. Retornamos, graças a Deus. Essas Glória tecnologias são assim mesmo. Sempre tem instabilidade, né? Faz parte. Sim. A gente sim. agradece a compreensão e a paciência de todos. Amém. E eu quero, então, dar continuidade. Nós estamos falando sobre a responsabilidade do vocacionado e tratando do preparo acadêmico. Inclui, então, um conjunto de habilidades, de capacitações, de aptidões e faculdades desenvolvidas ou em desenvolvimento para o bom exercício do seu papel. É óbvio que isso pressupõe que o processo tornará o indivíduo maduro o suficiente para assumir as responsabilidades por seus atos diante do grupo para o qual ele vai exercer a sua liderança ou seu ministério, da comunidade ou da sociedade como um todo, né? Não importa. É desejável que, em alguma medida, ele já seja, ele ou ela, relativamente maduro. Talvez por isso, algumas instituições teológicas exijam uma carta de apresentação do pastor ou do líder espiritual daquela pessoa, até um certo tempo de conversão ou de membresia daquela igreja, porque aí sabe-se que a pessoa tem alguma experiência, algum grau de maturidade, né? Então, o preparo acadêmico, ele refere-se a toda a extensão de conhecimentos e experiências de que uma pessoa seja capaz. Quando a gente fala toda a extensão de conhecimentos e experiências, nós estamos querendo dizer que isso pressupõe formação continuada. Quer dizer o seguinte, estudar a vida inteira. O vocacionado, né, aquele que é chamado, não pode parar de estudar, não pode parar de querer adquirir conhecimento, buscar mais conhecimento. O acervo intelectual, bem como o acervo espiritual, deve crescer dia após dia. Então, quando eu olho para alguém como meu líder espiritual, é desejável que ele seja uma pessoa que tenha conhecimento, que seja uma pessoa sábia, que seja uma pessoa dotada de espiritualidade e experimentada na vida. Esse tema, então, né, de responsabilidade do vocacionado, relacionado aí ao preparo acadêmico, a gente está falando da importância do estudo, né? E essa palavra, estudo, ela vem de uma figura de linguagem que a gente chama de onomatopeia, que é a imitação dos sons da natureza, né, animais e etc. Nesse caso em particular, a palavra estudo vem do termo latino stundare, que reproduz o som da batida do martelo. Aquele stundum, né? Aquela batida que implica em esforço, implica em sacrifício, implica em constância, implica em perseverança, porque estudo é isso, né? Ninguém obtém conhecimento assim como um estalar de dedos. Tem de haver um trabalho, dedicação, esforço, disciplina para que a pessoa obtenha conhecimento. Não por acaso, lá em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8, Paulo insistia que nós nos ocupássemos das coisas que são verdadeiras, respeitáveis, justas, amáveis, de boa fama. E aí, como exercício de uma habilidade de conhecer,
o estudo pressupõe concentração, percepção, repetição, né? São Tomás de Aquino falava sobre a importância da repetição como um método pedagógico muito eficiente, e isso vai formando em nós hábitos arraigados de pensamento. E aí eu faço uma observação, né? O conhecimento, pasme, deve nos levar à humildade. Esta palavra humildade, ela tem raiz na palavra latina humus, que significa terra, e tenta nos fazer perceber qual é o lugar real de todos nós, né, enquanto mortais. Agora, eu quero fazer uma observação também importante para você. Acúmulo de informações não é a mesma coisa que conhecimento, né? Acumular informação, qualquer um pode acumular. Agora, conhecimento significa a capacidade de processar informações, de traduzir informações em possibilidades práticas de vida. E aí a gente dá a isso o termo, né, o nome de sabedoria. E tenho que dizer outra coisa para vocês também. Por que a gente fala em humildade, né? Porque a pessoa vai aprendendo que por trás de cada conteúdo que ela domina, cada conteúdo aprendido, existem 1000 ou milhares a serem aprendidos. Então é muita presunção achar que porque você conhece um pouco, você conhece tudo. Não. Conhecer um pouco não deixa de ser apenas conhecer um pouco. Agora, esse conhecimento, né, esse preparo acadêmico, ele tem 3 elementos indispensáveis. Primeiro elemento, para quem está neste ambiente de exercício de vocação, é a formação bíblica. Por que é importante conhecer a Bíblia? Porque a Bíblia é a fonte de inspiração, ela é a essência da mensagem cristã, e conhecer a Bíblia superficialmente debilita os crentes e, ao mesmo tempo, faz com que as igrejas sejam também débeis, fracas, frágeis espiritualmente e suscetíveis de receber qualquer tipo de influência de todos os tipos de ventos de doutrina, né? Então, tudo que é moda no ambiente religioso, a igreja segue. Estão caindo na unção. Todo mundo vai cair na unção. Está aparecendo dente de ouro. Todo mundo vai atrás do dente de ouro. Tem a unção do riso. Todo mundo vai atrás. Isso é uma demonstração de uma igreja frágil, fraca, débil, espiritualmente, que não tem fundamentação bíblica em sua mensagem. E eu tenho que dizer, para o vocacionado, a eficácia do ministério depende necessariamente de fidelidade à palavra de Deus. E isto é diferente de você se apegar a determinados textos, ou a certas doutrinas que você goste mais, ou a certos chavões, né? Que são formas estereotipadas na verdade, né? De desconhecimento. E quando a gente fala em fidelidade à palavra de Deus, nós estamos pensando em extensão e em aprofundamento do conhecimento. Então, tanto ele é vasto, né, tanto ele é amplo, quanto ele é profundo. Não basta ser apenas amplo, porque o amplo é superficial, tem que ser amplo e profundo ao mesmo tempo. E para você alcançar, você que é vocacionado, vocacionada, a extensão mínima necessária, é fundamental que você tenha, pelo menos, alguns elementos do conhecimento bíblico. Por exemplo, você tem que conhecer os fatos históricos do Antigo e do Novo Testamento. Você tem que ter na tua cabeça, de um modo muito claro, aquilo que nós chamamos de história da salvação. Então, quando eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu consigo estabelecer ali uma espinha dorsal que tem uma espécie de timeline, né? Tem uma linha do tempo com a história da salvação, quer dizer, eu consigo discernir isso. É importante também que eu tenha um conhecimento essencial de cada um dos livros da Bíblia. Eu tenho que saber, ou pelo menos ter informações de quem é o autor, qual é o fundo histórico, qual é a finalidade, por que aquele livro foi escrito, qual é a mensagem principal de cada um dos livros. E não são tantos assim, né? São 66 livros, para quem
ou para nós que somos protestantes. Então, não é tanta coisa, embora para algumas pessoas pareça muito. Tem que conhecer se você é vocacionado. É importante que você esteja familiarizado com o básico da poesia bíblica, com o básico da profecia bíblica, com o básico da ética bíblica, porque é fundamental, né? É indiscutível. Você precisa ter uma compreensão bem clara sobre aquelas chamadas doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, por exemplo, quem é Deus à luz da doutrina cristã? O que é ou quem é o homem? Que a gente chama isso de antropologia bíblica. O que é pecado à luz da Bíblia? Quem é Cristo? O que é salvação? O que é a igreja na perspectiva da Bíblia? Isso é inegociável. Assim, não tem desculpa. Assim, você que é vocacionado não pode dizer assim, eu talvez em algum momento eu vou buscar isso. Não tem jeito. Se você tem vocação, tem chamamento, você precisa buscar necessariamente esse conhecimento. E eu tenho que dizer para você que nos dias que nós vivemos existe material abundante disponível no mercado em língua portuguesa. No passado, nos anos 80 para trás, você tinha meia dúzia de livros em português aí, e eram poucas as editoras. Hoje tem um sem número de editoras, tem milhares e milhares de livros, e existem muitas obras boas que podem te ajudar. Comentários exegéticos, obras de introdução à Bíblia, manuais bíblicos, obras de introdução à teologia, obras de introdução ao Antigo e ao Novo Testamento, comentários bíblicos, tratados de teologia. Você pode ler os escritos dos pais da igreja, dos reformadores, comentadores, teólogos em geral. Tem muita coisa boa à disposição no mercado. Então, o primeiro elemento do preparo acadêmico é ter formação bíblica. Segundo elemento muito importante para quem é vocacionado, nós podemos chamar de formação cultural. E aí eu tenho que ter uma conversa muito particular com você que é vocacionado, que é vocacionada. A história fala de homens e mulheres que foram lançados a pregar o evangelho com pouca ou com nenhuma preparação. Só que eu tenho que dizer, são exceções e não trazem nenhum princípio normativo. E você nunca deve pensar, porque fulano foi e não tinha conhecimento, eu vou fazer igual. Não. É inexcusável que no tempo em que nós estamos, você não se preocupe em buscar conhecimento. A Bíblia tem diversos exemplos que apoiam a necessidade do preparo adequado. As antigas escolas de profeta, que havia desde o tempo do profeta Samuel, por exemplo, aí a gente está pensando no século X antes de Cristo, o próprio Jesus dedicou grande parte do seu ministério a instruir os discípulos. Então, cerca de 3 anos, Jesus ficou ensinando dia e noite aquele grupo, aliás, aqueles grupos que andavam com ele, os 12, os 70, a multidão ou as multidões. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, era um bom conhecedor da cultura grega, da cultura latina, e uma parte considerável da estratégia de Paulo para a expansão do evangelho foi o ensino, né? E a Bíblia é cheia de referências de quantas vezes Paulo esteve ensinando para, com isto, mostrar para as pessoas a riqueza da revelação de Deus. Não podemos nos esquecer de grandes líderes do povo de Deus que possuíam grande cultura. Moisés, em Atos 7, 27, nós somos informados de que ele foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios. Isaías, se você ler o livro do profeta Isaías, você vai perceber que há ali mostras de uma intelectualidade refinada. Paulo, a gente já falou, né, lá em Atos capítulo 17, versículo 28, por exemplo, demonstra conhecimento de filosofia e de literatura da sua época. Os pais da igreja também, todos homens de amplo saber, e não por acaso eles foram os sistematizadores da doutrina cristã ou das doutrinas da religião cristã.
Os reformadores do século XVI eram homens que tinham, além de um amor intenso e consagrado pelos valores do reino, tinham vasta cultura geral e vasta cultura bíblica. Eu tenho que dizer para você também que nos tempos que nós vivemos, vem se valorizando muito o conhecimento, a cultura, a educação, e é inconcebível que você, que foi chamado, que foi chamada, que você, como líder espiritual, não esteja atento a essa necessidade. Você precisa ampliar o conhecimento em todas as áreas do saber, especialmente na formação humanística. Por exemplo, conhecimento de filosofia, história, arte, literatura, sociologia, psicologia, porque você vai lidar com gente. É fundamental que você desenvolva competências em lidar com pessoas por meio do conhecimento. O teólogo suíço Karl Barth, ele costumava dizer e aconselhar que as pessoas andassem com uma Bíblia debaixo do braço e o jornal do dia debaixo do outro braço. É fundamental que você esteja muito bem informado. Por meio das leituras, você, como vocacionado, vai achar fonte de enriquecimento, vai aumentar os seus conhecimentos, vai dilatar os horizontes, vai receber inspiração, vai aumentar o vocabulário e também a capacidade argumentativa, capacidade de comunicação e expressão, vai aperfeiçoar a tua capacidade de ordenar as ideias. E eu vou repetir, por incrível que pareça, você vai ficar mais humilde, porque você vai perceber que tem muito saber, muito conhecimento que você precisa adquirir ainda. Um teólogo britânico chamado Hurnett costumava dizer que um cristianismo sem livros se torna, em pouco tempo, uma religião sem fundamentação bíblica, divorciada da teologia, uma prática de devoções e cerimônias sem ligação com a vida. Né? Fundamental que você busque o conhecimento, que você desenvolva esta capacidade de conhecer. Então, eu faço aquele convite para que você adquira literatura de boa qualidade para sedimentar a tua formação, e tem muita coisa aí no mercado. Eu cheguei a preparar uma listinha, se houver interesse, depois eu passo para quem quiser, Claro. com livros que sejam bons, né, que possam ser usados. Não se deixe vencer, nem se deixe desanimar pela quantidade de livros que você ainda não leu. Sempre é possível começar, né? Então, eu falei, para o vocacionado, do ponto de vista do preparo acadêmico, formação bíblica, formação intelectual ou cultural e também formação humana. O que a gente chama de formação humana? Tem a ver com aquele tipo de conhecimento que nós adquirimos pelo contato direto com o mundo que nos cerca, especialmente pelos relacionamentos com as pessoas. E aí você tem que saber que você tem que ser alguém altamente humanizado se você se vê chamado por Deus. Você tem que gostar de gente. Eu conheci uma pessoa, e eu quero compartilhar isso com vocês, que era uma pessoa muito culta, tinha muita informação, informação consistente, informação de qualidade. Mas tinha uma coisa naquela pessoa que me intrigava. E um dia eu perguntei para aquela pessoa por que ela se comportava daquele jeito a respeito de certas situações. Ela respondeu para mim o seguinte: porque parede não pensa, ou parede não fala. Então, é bom que você saiba, se você tem vocação para o ministério e você não gosta de gente, você trata a gente como coisa, como um objeto, você está no lugar errado. Você tem que gostar, você tem que amar pessoas, né? Você tem que querer se envolver nas dinâmicas da vida das pessoas, se apropriar delas, né? Como gente, e fazer parte mesmo, né? Esse é o jeito de você servir a Deus servindo as pessoas. Por isso que é importante que você esteja atento. Essa questão da formação humana é um tipo de livro que não está escrito.
observação. É óbvio que há boa literatura, né, sobre muitos temas ligados às humanidades, porém, você aprende convivendo com as pessoas, participando da vida das pessoas, se humanizando por estar com as pessoas, né? Percebendo por observação a realidade nas coisas, nos acontecimentos, nas ações, né? No cotidiano, no dia a dia. O escritor russo Dostoiévski, numa obra chamada Os Irmãos Karamazov, ele traz o seguinte conselho: ame toda a criação de Deus, o todo e cada grão de areia que nela há. Ame cada folha, cada raio de luz de Deus. Ame os animais, ame as plantas, ame tudo. Se você amar tudo, perceberá o mistério de Deus nas coisas. E percebido o mistério, você poderá compreendê-lo melhor a cada dia. Então, é muito bom que você seja essa pessoa de sensibilidade. Existe muito na alma humana, de negativo e de positivo, que se nós pudermos, com habilidade, com sabedoria, observar, teremos uma compreensão profunda a respeito do que é o ser humano, né? De como é a alma humana. É lógico que você precisa aprender a deter-se, a observar, a escutar e depois refletir sobre o que você vê, o que você escuta, né? E aí você vai construindo uma imagem relativamente clara, né? Sobre o que é ou sobre quem é o ser humano. Um filósofo do século V a.C., né? Sócrates, ele andava repetindo um princípio que ele viu escrito no pórtico do templo de Apolo, que era conhece-te a ti mesmo. Então é importante que você também desenvolva a capacidade de conhecer-se a si mesmo para saber quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos, quais são as tuas potencialidades, quais são aquelas coisas que você não tem muita afinidade, que você não gosta. Isso é indispensável, né? Para quem tem esta percepção do ser humano. Então, não dá para abrir mão dessa necessidade que você tem, que eu devo ter, todos os vocacionados, né, de conhecer. Então, fazendo um resumão desse preparo acadêmico, tem que ter formação bíblica, formação acadêmica ou cultural e formação humana. A segunda coisa muito importante na responsabilidade do vocacionado, eu chamo aqui de preparo espiritual. E preparo espiritual tem dois sentidos para nós. Existe um sentido de consciência, caráter, índole, identidade, e tem o sentido místico, que é o que talvez nós mais conheçamos. Quando fala em espiritual, a gente logo pensa no aspecto relacionado ao sobrenatural, a nossa relação com o sagrado, mas você precisa saber, né, que tem a ver também com a formação do teu caráter, né, das tuas motivações, da tua identidade, da tua índole. Então, esse preparo espiritual refere-se, então, à construção da identidade existencial, dos modos de agir, do conjunto de valores, incluindo aí o relacionamento com Deus, por intermédio daquelas chamadas disciplinas cristãs, né? Da vida devocional, a oração, a meditação, a consagração, o jejum, né? Essa busca por um encontro com Deus. No primeiro sentido, o aspecto da formação do caráter, a gente fala sobre a ética. E esta palavra ética, ela provém de duas raízes gregas que são diferentes, porém relacionadas. Uma raiz grega significa costumes, que é sinônimo da palavra latina mores, de onde vem moral. Então, costumes, usos, hábitos, que tem a ver com os deveres do homem para com os seus semelhantes. E existe uma outra raiz para a palavra ética, que se refere ao temperamento, à índole natural, ao caráter, ou ao conjunto de disposições físicas e psíquicas de uma pessoa. Quando a gente fala em ética e em moral, nós estamos diante
daquilo que pode ser chamado de senso moral ou consciência moral. O senso tem a ver com a nossa sensibilidade, quer dizer, o quanto os usos, os costumes, as práticas lidam com a nossa afetividade, com os nossos sentidos. E a consciência tem a ver com a razão. Então, os nossos valores, sentimentos provocados pelos valores, as intenções por trás das ações, as decisões tomadas, as decisões que conduzem a outros atos que geram consequências. Isso incorpora conceitos como justiça, honra, espírito de sacrifício, integridade, generosidade. E quando a gente fala nisso, a gente pensa que para se falar em ética e em moral, é fundamental estarmos diante de um agente consciente. Quem é o agente consciente? É aquele capaz de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e errado, entre o permitido e o proibido, entre a virtude e o vício. Ele ou ela é capaz de julgar os valores dos atos e das condutas. Ele é capaz de agir de acordo com os valores morais, é responsável pelas ações e pelos sentimentos e também pelas consequências do que faz e do que sente. Ele é dotado, ele ou ela, dotado de vontade livre. O que é uma vontade livre? É aquela vontade que não é submetida a instintos e paixões. É aquela frase que você já escutou 1000 vezes na igreja: a carne é fraca. Se a carne é fraca, é porque o caráter é fraco, né? Porque não dá para entender se a carne é fraca porque ela vence sempre, né? Se ela vence sempre, tem algum problema no caráter. Sim. Então tem que ser pensado sobre isso. Se você quer ser líder, se você é chamado por Deus, o teu caráter precisa ser experimentado, né? Amém. É capaz de se oferecer como causa interna dos seus sentimentos, das atitudes e das ações, e ser um agente ativo, né? Ser um agente consciente, é diferente de ser passivo. Quer dizer, o que é o agente passivo? É aquele que anda pela cabeça dos outros. Quer dizer, ele não consegue tomar decisões próprias. Ele faz aquilo que os outros falam, ou aquilo que os outros fazem. O agente consciente, o agente ativo, ele é autônomo. Ele cria a partir dele mesmo a sua própria relação, e de sua própria relação com o mundo, e da reflexão sobre as normas, aquilo que ele vai fazer. Não quer dizer que ele não possa ouvir outras pessoas. Ouve, só que ele ouve e analisa o que ouviu. E age a partir desta análise, né? Ele pesa as consequências e então toma as decisões que ele quiser tomar. A Bíblia traz uma série de indicativos a respeito dos traços do caráter do vocacionado. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, diz que convém que o bispo seja irrepreensível, né? E a palavra usada por Paulo para irrepreensível, ela diz que é alguém que não pode ser surpreendido em nada censurável. Diz também que deve ser sóbrio, e a sobriedade aí é um termo que se aplicava a quem se abstinha de qualquer coisa que controlasse os seus sentidos. Tinha um significado de moderação, de temperança, tranquilidade de espírito, capacidade de circunspecção, bom testemunho, ausência de atitudes desonestas, controle de qualquer tendência à soberba, né, que é uma coisa que mexe muito com quem exerce algum tipo de liderança, né? Se achar superior ao outro, é um perigo muito grande. Sim. Afabilidade, né? Ser gentil, amável, tolerante. Quer dizer, não pode ser alguém iracundo ou irascível, né? Porque, gente, uma pessoa que tem caráter áspero, que se irrita com facilidade, que não tem capacidade de dar um sorriso cordial, isso em nada contribui para o ministério, né? A pessoa tem que ter essa capacidade, né, de manifestar cordialidade para com o semelhante, né? Justiça, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo 8, aquela pessoa que tem
a capacidade de observar as normas de Deus para a conduta. Então, não usar o critério do 2 pesos e 2 medidas, né? Então, procurar ser igual, agir com equidade, né? Tratar todas as pessoas com o mesmo grau de respeito, o mesmo grau de atenção, de deferência, né? De cuidado. E, falando de modo geral, ser autêntico, ser maduro, ser voluntarioso, ser diligente de modo desinteressado, ausência de espírito de dominação, ser exemplar, ser dedicado, ser humilde, ser abnegado, corajoso. Não dá para ser líder sendo covarde, né? Ser sincero, Verdade. o que não quer dizer que você tem autorização para dizer o que te vem à cabeça sem analisar as consequências, né? Ser sincero é ser verdadeiro, Sim. mas nem sempre você pode dizer tudo o que tem que ser dito por uma série de motivos. Ser solidário, ter firmeza, manifestar amor. Então, esses são alguns elementos que compõem este preparo espiritual no sentido da moralidade. Nós temos, então, aquilo que é mais comum, que é o preparo espiritual no sentido místico religioso. E quando a gente fala em espiritualidade no sentido místico religioso, a gente quer dizer que tende a haver um desenvolvimento de um relacionamento íntimo, pessoal, de amor pelo Senhor, de consagração de vida, que é cultivada numa entrega diária à vontade de Deus, aos propósitos de Deus, aos planos de Deus. E esta entrega, ela se dá pela disposição de um coração e também pela prática de exercícios espirituais que vão nos aproximando mais e mais de Deus, que vão nos tornando cada vez mais sensíveis à voz de Deus. É lógico que é fundamental compreender que não são as obras elas mesmas, não são as obras como um fim nelas mesmas, como se elas bastassem para nos justificar e nos aproximar diante de Deus, como se fosse um sacrifício nosso, né? Eu vou entrar no sacrifício achando que é o teu sacrifício que faz diferença. Nós acreditamos, meus queridos e queridas, que o Espírito de Deus age em nós e nos convida e nos atrai para a comunhão com Deus. E a resposta é dada por nós, porque nós, diante do convite do Espírito Santo, nos rendemos a Deus e vamos deixando, então, que ele se aproprie de nós cada vez mais, né? Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, Paulo diz o seguinte: somos feituras suas, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, né? O Salmo 42 é um salmo muito bonito que fala sobre este convite, né? Os versículos 1 e 2, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quando me irei e me verei perante a face do Senhor? Então é convidativo, né? Deus te faz esse convite. É lógico que eu preciso dizer para vocês que a superficialidade é a maldição do nosso tempo, né? Essa doutrina da satisfação instantânea é um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas que estão envolvidas em movimento, em eventos religiosos, mas de pessoas profundas. E aí eu quero mencionar um teólogo alemão, ele foi martirizado no contexto da Segunda Guerra Mundial, é o Dietrich Bonhoeffer. Ele dizia o seguinte: a graça é grátis, mas não é barata. E Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 20, diz que a nossa justiça precisa ir além da justiça dos escribas e fariseus. E olha que, embora eles sejam mostrados com um aspecto negativo nos evangelhos, eles eram muito zelosos lá pela religião deles, né? Eles jejuavam 2 dias por semana, eram muito cuidadosos com as orações,
com os seus rituais. Então, nós temos que ultrapassá-los, é o desafio de Cristo. E eu quero falar de algumas disciplinas importantes para você, né, que é vocacionado, embora eu corra o risco de ser acusado de óbvio, mas eu quero correr o risco a si mesmo. Oração. Eu vou falar uma coisa para você que parece um chavão, mas não é. Orar é mudar. E olha, a oração é mudar porque, em princípio, ela já começa estabelecendo um fundamento segundo o qual Deus é soberano. E Deus é o único capaz de intervir nas questões da nossa vida, assim como, para além de nós mesmos, em tudo que acontece no universo, e eu gosto sempre de dizer, para além do universo, o coração do outro. Eu não tenho acesso ao coração do outro, mas Deus tem, porque Deus é soberano. Amém. Então, orar já é um exercício de humildade e de submissão, porque eu já sei quem está no comando. Se alguém te falou para você determinar, tomar posse, confessar a palavra da vitória, tudo isso é besteira. Quem manda é Deus. O Senhor é Deus e nós somos os servos. Nós nos apresentamos diante de Deus com o coração humilde, pedindo a Deus que haja de acordo com o seu poder e de acordo com a sua vontade, sempre boa, sempre perfeita e sempre agradável. Amém. Deus, na Bíblia, né, na palavra, nos convida a orar e promete responder às nossas orações. Isso que nos inspira, isso que nos enche de esperança. Eu vou dizer outra coisa para você também, que parece um chavão, mas acredite, é verdade. O tempo que você dedica à oração é equivalente ao conceito da importância que você dá à comunhão com Deus. Mais oração, mais comunhão. Menos oração, menos comunhão. Pode acreditar nisso. Não existe modo de aprender a orar se não orando, viu, gente? Se alguém fala, olha, eu quero ensinar para você o segredo da oração. 7 passos para a oração vitoriosa. Besteira. Sabe qual é a oração vitoriosa? É aquela oração que você ora. Se você não orar e ficar só buscando os passos, não vai mudar nada. Agora, quando você ora, meu irmão, minha irmã, isso faz toda a diferença Amém. Em tua vida. Fuja das fórmulas e ore. Agora, a crença na racionalidade da oração, ela se baseia no fato de que Jesus nos ensinou a orar sempre a Deus, né? E ele era alguém que sabia, né? Você vai no Evangelho de Lucas, capítulo 5, 16, diz que ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Era constante essa prática na vida do próprio Cristo. E ele enfatizou aos seus discípulos a importância da solidão na oração. Você pode ver isso lá no capítulo 6, versículo 46 do Evangelho de Marcos. Eu tenho que dizer também para você que pedir corretamente envolve paixões transformadas, né? Renovação total. Na oração, nós vamos aprendendo a pensar os pensamentos de Deus, a maneira de Deus, e vamos desejando as coisas que Deus deseja. Nós amamos as coisas que Deus ama. É por isso que há uma harmonia entre o que nós pedimos e a vontade de Deus. Às vezes a gente se sente derrotado, né, logo no começo da oração, porque alguém nos falou que o universo é fixo, né, está já pré-determinado e que nada muda. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, lembre-se que Deus tem todo o poder de mudar qualquer coisa, até aquelas que você não consegue imaginar. E eu quero dizer uma outra coisa para você. Você não tem déficit de oração, viu? Você não tem dívida de oração. Deus te encontra no ponto em que você está. Se faz um século que você não ora, não tem problema. Comece a orar hoje e Deus vai te encontrar Amém. Ali onde você está e vai lentamente te conduzindo a coisas mais profundas na comunhão, né? Clama a mim
e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Agora, eu tenho que dizer para você também que franqueza, honestidade e confiança devem marcar a nossa comunicação com Deus. Não adianta você tentar se esconder de Deus, né? Você pode se esconder de mim ou de quem você quiser, mas de Deus não dá. Então seja honesto, rasga o coração, Sim, né? Você não pode falar muitas coisas para muita gente que está ao teu lado, mas para Deus você pode falar tudo. É o único que não vai te olhar de verdade. olho torto, pode ter certeza, viu? Vai te acolher e vai te amar. Segunda coisa importante nesse preparo espiritual do ponto de vista místico é o jejum. A gente falou de oração, né? E jejum, na Bíblia, refere-se à abstenção de alimento para finalidade espiritual. Veja, você pode deixar de comer por uma causa política, isso se chama greve de fome. Você pode praticar uma dieta por orientação médica, é uma dieta de saúde. Agora, o jejum é uma abstenção de alimentos com finalidades espirituais, né? É sempre também importante que você saiba que a Bíblia, ela diz que os meios mais comuns de jejum envolvem a abstinência de alimento sólido ou alimento líquido, incluindo algumas vezes a água, só que quando a gente fala de jejum de água, é sempre por tempo limitado, porque o teu organismo, ele precisa de água para viver. Então, você não pode ter um jejum de água muito extenso. Outra coisa que eu quero dizer para você, na maioria das vezes, jejum é uma questão privada, é uma questão particular entre você e o teu Deus. Porém, existem certas situações de jejum coletivo. A gente chama isso de consagração, né? Tem uma consagração na igreja e várias pessoas vão com o mesmo propósito de jejuar. Às vezes, cada um tem uma motivação, ou às vezes a igreja promove um jejum por uma causa coletiva. Vamos fazer um jejum pela vida da irmã fulana que está com um problema X de saúde, um câncer, não sei, né? Seja qual for. Ou às vezes até uma questão da justiça, uma causa na justiça que envolve a igreja, um membro da igreja, um problema com um filho, com a esposa ou com o esposo, alguém da família, né? Uma situação qualquer, que seja um desafio espiritual para aquela coletividade, para aquela comunidade, pode ser um tema para jejum coletivo. É fundamental que haja unanimidade nesse caso, né? Quer dizer, todas as pessoas estejam no mesmo propósito, porque o alvo é Sim, aquele, né? E outra coisa que eu tenho que dizer para você, o jejum sempre tem que ser centrado em Deus. Se o teu jejum não for centrado em Deus, você vai ter um problema muito grave quando você lê Isaías 58, porque Deus simplesmente rejeita. Então, se você faz jejum buscando estar na crista da onda, ser o bom ou a boa, você já começou errado, né? Você tem que já jejuar, deu ruim, né? já começou a deu ruim. Então, você tem que começar certo. Tem alguns textos bíblicos muito bons para você ler, Mateus, capítulo 6, e 16 a 18, Atos, capítulo 13, versículo 2, Zacarias, capítulo 7, versículo 5. Então, se o nosso jejum não é para Deus, nós fracassamos. Benefícios físicos, dotação de poder, Sim, discernimento espiritual, essas coisas nunca devem tomar o lugar de Deus como sendo o nosso jejum. E elas acontecem. Quando você começa a jejuar, é incrível. A tua mente, ela ganha um grau de clareza, de discernimento, que é assustador. Tanto discernimento lógico, né, de conhecimento, de perceber as coisas à tua volta, quanto discernimento espiritual. Você enxerga as coisas do mundo espiritual com muita clareza quando você entra num propósito de jejum. Mas se Deus não estiver envolvido nesse propósito, esquece tudo isso. É tudo humano, né? sim, O jejum é uma coisa que nos ajuda a manter equilibrados, efetivamente, né? Ele aumenta a eficácia na oração intercessora, a orientação para a tomada de decisões, traz uma maior concentração, às vezes livramento de pessoas que estão em situação de cativeiro, de escravidão em alguma área da vida, em algum aspecto, né, da caminhada, promove também bem-estar físico, traz revelações, né? Às vezes é tão interessante quando você entra num sim. propósito de jejum, que você está falando com uma pessoa
e você começa a falar tudo que está acontecendo na cabeça dela, e você não está tendo uma revelação, não está vendo imagem, mas está falando tudo ali, e Deus está falando, e é Sim. assim mesmo, né? É uma afinação Flui espiritual, né? naturalmente, né? Exatamente, exatamente. Então, meus queridos e queridas internautas, isso que eu queria compartilhar com vocês sobre a responsabilidade do vocacionado. A formação acadêmica, o preparo acadêmico é inegociável, você tem que conhecer muito, conhecer Bíblia, cultura geral, ter formação humana, isso é inegociável, não tem para onde fugir, e tem que ter formação espiritual. O que é formação espiritual? Formação ética e também formação mística no sentido de comunhão com Deus, né? Ter prazer pela comunhão com o Senhor. Então, essas são minhas palavras e eu estou à disposição, missionária. Amém, pastor. Meu Deus do céu. Que aula, né? Foi maravilhoso. Eu não tenho nem Obrigado. palavras, na verdade. Eu estava aqui, eu tenho o hábito de anotar, né? Porque Sim. eu costumo comentar alguma coisa no final, mas aí eu até parei, falei, é melhor eu tomar nota na tábua do meu coração, porque realmente é muita coisa. Mas, assim, estou muito feliz, sabe? Obrigado. Assim, foi maravilhoso. Foi uma live maravilhosa. Eu tenho certeza que o Senhor falou muito conosco, né? E Amém. muitos de nós fomos alcançados em muitas coisas. De fato, a nossa geração não é uma geração muito dedicada ao conhecimento, Sim. né? As pessoas acham que se tem a graça, não precisa do conhecimento, mas ambos precisam caminhar juntos, né? Verdade, Precisam verdade. caminhar junto. Tem uma coisa que eu gosto de falar todas as vezes em que falo sobre isso, é que o nosso crescimento, ele tem que se dar como o do bambu, né? O bambu é assim, se ele crescer 3 metros para baixo, ele cresce 3 metros para cima, né? 4 para baixo, 4 para cima. Assim é crescer na graça, no conhecimento. Tem que ser proporcional, né? Para que haja equilíbrio. Eu não posso crescer mais na graça e menos no conhecimento, ou Verdade, vice-versa, porque senão nunca vai haver equilíbrio, verdade. né? E como é que eu posso assumir, vamos dizer assim, né? A minha vocação, o meu chamado, exercer a minha vocação, se eu não tenho equilíbrio, né? Não é recomendável. A gente vê muitas pessoas atuando, né? No campo missionário, presbiterial, sem equilíbrio, e a gente vê como é danoso. Eu acho que Muito, não tem outra palavra, muito, né? É danoso demais, né? é verdade. Então, meu Deus, olha, de verdade, pastor, eu nem vou me estender, porque senão eu vou tropeçar nas palavras. Foi muito bom, foi maravilhoso. Eu sabia que ia ser bom, Obrigado. mas o Senhor superou todas as minhas expectativas. Como Deus é bom, né? Amém. Louvo ainda mais ao Senhor nosso Deus por sua vida, hoje e sempre, porque Amém. é o tipo de coisa que a gente aprende, a gente leva para a vida, né? Verdade. Não me serve só agora, não me serve só nesse momento. Uma coisa também que eu vejo que acontece com a nossa geração, eu sou de uma linhagem pentecostal, mas infelizmente eu tenho que admitir que é a que mais deixa a desejar nesse quesito, né? As pessoas não sabem e nos deixam a impressão de que não sabem. Sabe, Sim, assim, sim. tipo, porque na realidade elas acham que sabem, Exato. né? E alguém já disse que se tem uma coisa que nos impede de aprender, é achar que já sabe. Quando Exato. você acha que você sabe, então você não aprende, né? Exato. E segundo eu entendi, com as minhas palavras, o vocacionado deve se dispor ao constante aprendizado, Exatamente. né? É É isso um mesmo. constante aprendizado. A vida com Cristo é um constante aprendizado, né? Eu gosto de falar que a vida com Cristo ela é progressiva, mas para ser progressiva, a gente tem que estar aprendendo sempre para evoluir, para crescer, Isso é né? verdade. Então, nossa, assim, sabe? Foi incrível, foi lindo. Que Deus abençoe, pastor. Muito, muito Amém. obrigada, viu? Que o nosso Deus continue abençoando a sua vida hoje e Amém. sempre. O Senhor te acrescente sempre mais. E eu espero poder contar com a sua participação outras vezes Conte aqui na sempre live. Vai comigo, ser um missionário. prazer. Conte comigo sempre, Amém. viu? Amém, pastor. Obrigada, tá? Amém. Obrigada mesmo, viu? Boa Que Deus noite. A possa paz. abençoar. Boa noite, a paz. Gente, é isso, né? Mais uma quinta-feira incrível, mais um dia em que o Senhor nos alcançou
em que o Senhor falou conosco, abriu os nossos olhos, né? Olha que coisa linda, olha que coisa linda, né? À medida que nós abrimos os nossos ouvidos, Deus abre os nossos olhos. É isso que acontece, né? Deixa eu fazer aqui a minha resenha bem rapidamente, começando pelo que eu acabei de dizer ao pastor. O vocacionado deve se dispor ao constante aprendizado, ou seja, esteja disponível para aprender, né? Que a sua mente esteja disponível, que o seu coração esteja disponível, que todo o seu intelecto esteja à disposição do aprendizado, que em Cristo é constante. Como diz, uma vida progressiva exige aprendizado. E uma das coisas que eu gostei muito aqui, ele falou, acho que mais de 2 ou 3 vezes, né, é que quanto mais conhecimento, mais humildade. O meu marido fala muito isso. Quanto mais você conhece, quanto mais você aprende, mais você entende que há muito mais por saber. Há muito saber por saber. E aí, quando você tem consciência disso, fatalmente você se torna uma pessoa mais humilde, né? Porque ainda que você conheça mais do que a maioria, você não conhece tudo. E sempre há muito mais a aprender, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer aqui, pois bem, falei do bambu, né? Crescer na graça e no conhecimento é crescer como bambu. Se você crescer 2 metros para cima, tem que crescer 2 metros para baixo, tem que ser nivelado, tem que ser compatível. Eu usei a palavra certa agora há pouco, mas agora me fugiu da memória. Mas, enfim, tem que ser de um modo que haja equilíbrio, não pode pender mais para esse do que para o outro, né? E quando a gente aprende com Cristo, é impossível ser de um jeito que gere desequilíbrio, né? Porque melhor do que aprender aos pés de Gamaliel é aprender aos pés de Jesus. E quem está aos pés de Jesus sempre está aprendendo. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. O conhecimento aplicado pode ser chamado de sabedoria. Nós não devemos andar na moda, nós fomos chamados para andar no espírito. Não há nada de errado em andar na moda, depende, né? Depende. Depende da moda, depende do acessório em questão, depende do vestuário em questão, depende. E hoje em dia tem moda para tudo, não é só no que diz respeito a vestuário, né? Acessórios, não. Comportamento também, sabe? Hoje em dia até comportamento X ou Y vira moda. E, infelizmente, muitos crentes aderem, mesmo sabendo que aquilo é contrário à palavra de Deus, ou o que nos ensina a palavra de Deus, né? Sabendo que aquilo é contrário aos princípios do nosso Deus, aos valores do nosso Deus, porque uma coisa que nós temos que entender, né? Deus é um ser não só dotado de poder, Deus tem caráter, Deus tem princípios, Deus tem valores, Deus tem sentimentos. Vamos entender que Deus é o ser mais pleno que existe, e sendo Ele o ser mais pleno que existe, há nele de um tudo. Então, a gente tem que parar de ver Deus só como, sabe, só com atributos conhecidos como espirituais. É isso que eu quero dizer, né? Deus tem senso moral, senso ético, que foi o que Deus falou aqui, e a gente precisa copiar isso, porque nós fomos criados à imagem e semelhança. E como é que a gente prova que, de fato, a gente se parece com Deus? É no nosso dia a dia, por meio das nossas escolhas. Os estudiosos dizem que o ser humano chega a fazer mais de 35 mil escolhas por dia. A gente não se dá conta disso, né? E as escolhas que nós fazemos nos fazem. As escolhas que você faz, fazem você. Então, tudo que você escolhe, toda decisão que você toma, o que você decidiu vestir, o que você decidiu calçar, o modo como você decidiu se expressar, né? Tudo isso passa uma mensagem. E essa mensagem não pode ser conflitante à mensagem da cruz. Não pode ir contra, né, a mensagem contida na palavra de Deus. Meu marido gosta de dizer que a palavra, que a Bíblia é
a palavra de Deus e contém a palavra de Deus. Então, você não pode se portar de um modo, né, contrário ao que ela diz, porque a nossa doutrina é pautada na Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a nossa cartilha, a Bíblia é o nosso RI, sabe? Regulamento interno. É a Bíblia. Então, vamos considerar, vamos procurar observar se as escolhas que nós estamos fazendo diariamente não estão depondo contra nós, né? Nos fazendo cair em contradição, né? No que diz respeito ao testemunho cristão que a gente diz estar dando, né? Será que de fato nós estamos dando bom testemunho? Será que de fato nós estamos nos portando de forma cristã, né? Vá à frente do espelho, olhe para si mesmo, né? Pense no modo como você vem se portando em casa, no trabalho, na igreja, na condução, sabe? O modo como você fala, o modo como você trata as pessoas, o modo como você resolve os seus problemas, o modo como você lidar com os desaforos, o modo como você lidar com as afrontas, com as ofensas. Tudo isso pesa, tudo isso é importante, muito importante, tá bom? De novo vou dizer, há muito saber por saber. Há muito saber por saber. Então, por mais que você já saiba, ainda há muito para você aprender. Ele falou também sobre ser humano, né? Sobre nos preocupar também com essa disciplina, né? Foi a palavra que ele usou. E eu gosto de dizer que, assim, Jesus, ele é PhD em humanologia, né? Se tem uma pessoa que veio e humanizou, sabe, a palavra, o evangelho, a graça, essa pessoa foi Jesus. Gente, quando você toma Jesus como referência, não tem erro. Vou dizer de novo, quando você toma Jesus como referência, não tem erro. E você pode tomar a Jesus por referência no que diz respeito a tudo. Porque eu não sei se você se lembra, eu não sei se você sabe, mas Jesus esteve aqui na condição de 100% Deus e 100% homem. É por isso que ele entende todas as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, né? Porque todos esses lugares aonde eu já estive emocionalmente, aonde eu estou nesse exato momento e aonde eu ainda vou estar, ele já esteve. E não só na sua onisciência, ou na sua onipotência, ou na sua onipresença, mas em carne e osso. Então, ele sabe exatamente como é estar no lugar em que eu e você estamos agora. Então, tomar a Jesus como referência é a coisa mais inteligente que um crente pode fazer. Porque quando você foca em Jesus, quando você tem Jesus como seu modelo principal, não tem como você falhar no final, né? A gente falha durante todo o processo, mas como nosso Deus, ele é misericordioso, ainda assim, no final, a gente consegue chegar a um resultado aceitável, minimamente aceitável, louvável, né? A gente aprende. Eu, nas minhas oportunidades, quando vou contar algum testemunho, eu costumo dizer assim: Deus tem me ensinado muito e eu tenho aprendido um pouco. É isso, é sobre isso, né? Então, é isso, gente. Deus falou muito ao nosso coração. Foi uma live maravilhosa. Eu tenho certeza que nenhum de nós sairemos esta noite desta live com a mesma mentalidade, né? Nós temos que ampliar os nossos horizontes. Se tem um lugar onde sempre cabe mais conhecimento, é na nossa mente. Até outro dia, eu ouvia e costumava dizer: conhecimento não ocupa espaço. Mas aí eu pensei: tente montar uma biblioteca e você vai mudar de opinião. Agora, se existe um lugar onde sempre há mais lugar para o conhecimento, é em nossa mente. Então, vamos abrir a nossa mente, vamos pedir para que o Senhor abra a nossa mente, né? E vamos continuar abrindo os nossos ouvidos para que Deus abra os nossos olhos e que nós possamos perceber e que nós possamos ter o prazer de vivenciar
toda essa elucidação, porque a palavra está lá para quem quiser aprender, né? E seja o que for que nós tenhamos dificuldade em compreender, o Espírito Santo vai nos ajudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O Espírito Santo não vai fazer tudo. Tem coisas que cabem a nós. E se tem uma coisa que Deus não faz, é aquilo que cabe a nós fazermos. Eu sempre digo isso para vocês. Então, vamos colocar isso no nosso coração, vamos firmar isso em nossa mente e vamos nos comprometer, porque a palavra de hoje foi sobre isso. Foi sobre comprometimento, né? Sobre assumir responsabilidades. E se você está em Cristo há 10, 15, 20 anos e ainda não tem maturidade para isso, meu Deus do céu, é melhor então zerar e começar tudo de novo, né? Porque a essa altura, o mínimo de maturidade você tem que ter, você tem que ter. A maturidade não vem com a idade, ela vem com o comprometimento, sabe? É você ter a humildade de admitir que você não sabe, mas ter também a boa vontade de se dispor a aprender, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês. Eu quero encerrar dizendo para vocês que há pouco, conversando eu com Deus, me ocorreu de fazer um propósito agora em maio, uma vez que em maio nós temos a comemoração do Dia das Mães, então eu vou me programar para fazer com vocês um propósito que vise falar sobre a maternidade à luz da palavra de Deus. Eu sou mãe de 2 filhos, boa parte das minhas amigas também já provam, já vivenciam a maternidade, e eu sei que existem mulheres que já são casadas e que ainda não chegaram a isso, mas que desejam. Então, é bom que nós tenhamos instrução acerca de como lidar com os nossos filhos e como nós precisamos disso. O meu filho mais velho tem 20 anos, o meu filho mais novo tem 11 anos, e todos os dias eu sou desafiada. E eu confesso, nem sempre sou bem-sucedida. Às vezes, sou reprovada de imediato. Mas estou aqui para aprender. E eu tenho certeza que, se você somar junto comigo, nós vamos aprender muito. O Senhor vai nos ministrar, nós vamos entender, nós vamos aprender e vamos começar a praticar, tá bom? Que vocês tenham um final de semana incrível. Que seu final de semana seja abençoadíssimo e todas as cadeias sejam quebradas, sabe? Que o jugo seja despedaçado e que o nome do Senhor seja glorificado. Fica com Deus, beijo no seu coração.